E aí, criançada, bora continuar aqui fazendo alguns exercícios, né, da parte 3.1 ainda, né? Então vamos lá, vamos resolver aqui primeiro a 13. Eu tenho 5 sobre r elevado à terceira potência, que é a mesma coisa que eu ter 5 vezes, né, r elevado a menos 3. Concordemos, né, só para a gente relembrar que se tiver somente o r vai ser 1 sobre r elevado à terceira. Beleza? Partindo disso, né, aí eu multiplico por 5, por isso que fica 5 sobre r elevado à terceira. Tá? Então, traduzindo, fica desse jeito. Partindo da definição, né, que a regra da potência, né? Então, eu simplesmente faço, então vou ter aqui 3 vezes menos, quer dizer, perdão, eu tenho 5 vezes menos 3, beleza? Vezes r elevado a menos 3 menos 1, que aí no fim das contas eu vou ter menos 15, elevado, vezes r elevado a menos 4. Que se fosse para traduzir em fração também, né? Aí ficaria menos 15 sobre r elevado à quarta. Beleza? Essa é a primeira derivada dessa função. Beleza? Então vocês podem ver que eu posso, como eu tenho uma desse jeito, como é uma função, um polinômio de primeiro grau, né, neste caso grau menos 4, né, eu posso ir no derivando ele praticamente infinitamente, que aí vai para menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, só que aí também, né, a fração vai aumentando pra caramba. Tanto que a próxima, se eu derivasse, ficaria 30, não, 30 não, ficaria 60 vezes r a menos 5. Ficaria 60 vezes r menos 5, porque eu ia estar multiplicando menos 4, aí seria menos 4, aí ficaria 60, né, que aí seria menos 15 com menos 4, seria 60, vezes, aí seria menos 5, aí depois disso 60, aí eu estaria multiplicando por 5, aí seria 150 vezes r elevado a menos 6, né? Então ficaria cada vez uma fração cada vez menor, né? Conforme eu vou derivando, ainda assim minha fração vai ficando cada vez menor, né? O meu valor vai ficando cada vez menor. Agora que eu tenho meio que uma pegadinha, né? Que é meio chatinha essa parte. Então tem aqui o 5 sobre 3 menos 2 sobre 3, né? Então a gente tem que derivar primeiro o lado esquerdo, depois a gente deriva o lado direito. Então como que fica? Eu tenho aqui x 5 terços, neste caso ele é um valor positivo, menos 1, vai ficar x elevado ao quê? Elevado a 2 quintos, 2 terços, perdão. Porque concorda que eu tenho 5 terços, ou seja, tenho 2 terços de cada lado, né, deste meu lado, né? Se eu subtrair 1, é a mesma coisa que eu estar tirando 3 terços dos meus 5 terços. Está compreendendo? Só para a gente relembrar essa parte. Tá? Quando a gente está tratando de frações, estamos tratando sobre pedaços de alguma coisa. Então, como nós estamos tratando, qual que é a parte inteira, vamos dizer assim, o meu denominador, que é 3. Então, se eu tiver um inteiro, eu tenho 1 que está dividido em 3. Beleza? Então, assim, imaginem que aqui eu tenho 5 terços. Então, eu tenho 2 excedentes a 3. Então, eu posso dizer que eu tenho aqui, vamos dizer assim, sei lá, 2 pizzas e eu tenho 5 terços de pizza. Se eu tirar 3 terços de pizza, ou seja, eu vou tirar um inteiro, então vai sumir 1, vai sumir 2, vai sumir 3, me sobra 2 terços, que é exatamente o que eu coloquei aqui. Já neste caso é um pouco diferente, porque eu tenho um valor, eu só tenho 2 terços e eu vou tirar 1, e meus 2 terços eles ainda estão positivos. Então o que vai acontecer? Eu vou ter menos x elevado a menos 1 terço. 1 sobre 3. E aí eu posso, inclusive eu já posso até matar a minha fórmula aqui caso eu quisesse. Mas eu posso continuar com ela.
né? Então, como que vai ficar? Eu tenho aqui 2/3, né? Então, aqui eu estava em dúvida no vídeo anterior, né? Como que eu poderia renomear isso daqui? Eu poderia renomear isso daqui exatamente desse jeito. Raiz de 3x elevado ao quadrado. É a mesma coisa. Mas, pelo menos por enquanto, vamos manter somente o meu 2/3 aqui. A única coisa que só vai ficar meio estranhinho, se é que a gente pode falar desse jeito, né, é o nosso menos 1/3, porque afinal de contas eu vou ter 1 sobre raiz cúbica de x. Aí vai ficar menos 1 sobre raiz cúbica de x. Pois afinal de contas eu estou desse jeito. Concordemos. Porque ali, afinal de contas, eu tenho um valor negativo, né? Aí eu inverto, como eu tenho 1/3, eu vou ter uma raiz. Caso a gente quisesse simplesmente matar isso daqui, e eu estou fazendo errado. Eu esqueci de um pequeno ponto. Eu esqueci de pegar o meu denominador e transformar ele em multiplicador. Eu esqueci desse pontinho. O raciocínio, até um pedaço está certo, eu só esqueci disso daqui. Aqui é 5/3 x elevado a 2/3 menos 2/3 x elevado a menos 1/3. Agora sim está certo. O raciocínio daqui de cima está certo, eu só esqueci de colocar o múltiplo. Tá bom? Então aqui vai continuar a mesma coisa. Caso eu queira já transformar isso daqui em uma fração, por exemplo, eu poderia multiplicar 5 vezes x elevado a 2/3 sobre 3. Eu poderia muito bem fazer isso. Ficaria 5x elevado a 2/3 sobre 3. Ou eu poderia ser 5 vezes raiz cúbica de x elevado ao quadrado sobre 3. Também eu poderia deixar dessa mesma forma, tá bom? Menos, neste caso, é aquilo lá que eu falei. Só que eu vou ter um 2/3, então eu tenho 2 vezes 3x elevado a menos 3. Menos 1/3. Então eu tenho 1 sobre raiz cúbica de x. Beleza? Então eu tenho 2/3 vezes, neste caso eu vou estar multiplicando realmente, 1 sobre raiz cúbica de x. Então, eu posso fazer 2 sobre 3 vezes raiz cúbica de x. 2 sobre 3 vezes raiz cúbica de x. Eu poderia terminar aqui? Poderia. Aqui já está certo. Desde o comecinho, sim, já está certo. Aqui já é a derivada dessa bendita dessa função, tá bom? Aqui a gente está fazendo uma atribuição, mas aqui é a função, né? É um f de x aqui nesse caso. Só muda a terminologia. Mas agora é o seguinte, dado essa situação a qual a gente tem, eu poderia continuar essa bendita dessa minha função. Dá tranquilamente para eu poder continuar fazendo isso. Como? Neste caso, né, eu tenho uma subtração de duas frações. Então, como que eu faço? Eu multiplico cada lado com o outro denominador. Então, este lado eu vou multiplicar em cima e embaixo por 3 vezes raiz cúbica de x, e este lado eu vou multiplicar por 3. Né? Então, o meu denominador, no fim das contas, vai ser 3 vezes raiz cúbica de x. Eu não vou colocar 9 por enquanto, tá? Eu vou deixar pelo menos por enquanto assim. Vocês vão entender o porquê. Agora, este lado eu vou ter que multiplicar por 3 vezes raiz cúbica de x e isso daqui. Né? Então, vai ficar 3 vezes raiz cúbica. 3 vezes raiz cúbica de x, que vai estar multiplicando 5 vezes 2 elevado à terceira. 2 sobre 3, né? Elevado a 2 sobre 3, não 2 elevado à terceira. Né? Vai ser isso daqui, menos, isso daqui é tudo denominador comum, menos 2 vezes 3, que neste caso vão ser 6. Então eu posso colocar inclusive 2 vezes 3. Não tem problema nenhum. Eu posso deixar desse mesmo jeito. Observando o que nós temos aqui, nós temos denominadores em comum. Inclusive, se eu colocasse aqui o 6, por exemplo,
eu poderia deixar o 6, que não tem problema nenhum. Eu poderia deixar aqui 6, mas pelo menos por enquanto eu quero deixar esse 3 em evidência de todo mundo. Então eu quero dividir em cima e embaixo por 1. Neste caso eu vou dividir por 3, né? Então este 3 mata este 3 que está em evidência e este 3 que está em evidência. Que na verdade eu teria que evidenciar isso aqui novamente, né? Eu teria que blá blá blá, mas enfim eu consigo deixar desse jeito. E como que fica no fim das contas? Né? No fim das contas fica raiz cúbica de x, que vai estar multiplicando 5 vezes 2 terços, menos 2, beleza? Sobre 3 raiz cúbica de x. Tá aqui. Mas, se lembrarmos do pequeno detalhe, a nossa raiz cúbica nada mais é do que x elevado a 1 sobre 3, que vai estar multiplicando 5 vezes 2 terços, menos 2, sobre 3 vezes raiz cúbica de x, porque afinal de contas eu matei 3 vezes ali atrás. Né? E eu tinha que deixar o 3 vezes isolado, porque eu não tinha. Se eu tivesse um 6 vezes aqui, aí eu poderia matar esse 6 vezes e poder matar o outro. Poderia matar desse lado aqui também, mas não dava. Né? Então, o que eu tenho? Eu tenho exatamente esta situação aqui. Então veja que eu tenho uma multiplicação de bases iguais. Tudo bem que eu tenho um escalar aqui multiplicando, mas em si ele não tem tanto problema, né? Mas eu tenho bases iguais do meu x. Então eu posso fazer o quê? Eu posso simplesmente somar os meus expoentes. O meu escalar fica de fora, né? E eu vou somar os meus expoentes. Então como que ficaria isso daqui? Vai ficar 5 vezes x 1 terço mais 2 terços, beleza? Que no fim das contas eu só estou colocando entre parênteses só para a gente deixar isso daí destacado, tá bom? Menos 2 sobre 3 vezes raiz cúbica de x. Dado que eu tenho essa soma, então eu tenho 1 terço mais 2 terços, eu tenho 3 terços, que simplificando dá 1. Qualquer número com o expoente 1 é a mesma coisa que ele mesmo. Então, no fim das contas, o que eu tenho? Eu tenho 5x menos 2 sobre 3 raiz cúbica de x. E morreu o meu cálculo. Beleza? Meio longuinho, né? Chegamos até aqui, mas pelo menos chegamos até essa parte que era meio chatinha, tá bom? No próximo vídeo a gente continua só para não ficar com o vídeo tão longo, tá bom? Beijos na bunda, até mais.